Agora nós vamos falar dos eritrócitos, ou hemácias vermelhas. O que são? Ou pode ser denominado também de glóbulos vermelhos. Então, são únicas células anucleadas, elas se originam de células embrionárias e elas perdem o seu núcleo por expulsão inteiramente. Elas possuem também uma vida limitada de cerca de 100 dias e estão presentes em grande quantidade no sangue, mais ou menos de 3 a 4 milhões de centímetros cúbicos. Elas são células indivisíveis, elas são flexíveis. Para quê? Para que elas consigam passar nos capilares facilmente. E elas têm a responsabilidade de transportar oxigênio e dióxido de carbono através da circulação sanguínea. O formato dela é de bicôncavo, para quê? Para que tenha uma homogeneização da hemoglobina, onde facilita a hematose, que é a troca gasosa. Então, eu coloquei uma observaçãozinha aqui, as diferenças significativas entre os eritrócitos das espécies incluem em tamanho, em formato, em grau de palidez, em presença de pontilhados basofílicos, e os reticulócitos eles aparecem em respostas à regeneração a alguma anemia. Aí na figurinha, no slide de vocês, eu coloquei aí a primeira figurinha, um exemplo de um eritrograma, que é onde você vai ver a parte das hemácias, dos eritrócitos. A segunda figurinha é um desenho de uma hemácia em microscopia, que a gente consegue visualizar pela coloração de panótico rápido. E a última figurinha é uma figurinha de microscopia eletrônica. Então, como que funciona a formação das hemácias, né? A eritropoiese. Então, ela é a síntese, né, das hemácias. Como que elas atuam? Através de citocinas, estimulam, né, a eritropoetina para a replicação e diferenciação da série das hemácias. Então, elas auxiliam o quê? Na multiplicação, por exemplo, dos blastos e também na sua diferenciação. Então, ela atua nos blastos, nas células troncos comprometidas, nos rubriblastos. A eritropoetina, ela também inibe a apoptose. E é produzida principalmente pelo fígado fetal e pelo rim adulto. Se ela não inibisse a apoptose, cada vez que fosse produzir as hemácias, quando ela tivesse núcleo, ela seria visualizada pelo sistema como algo estranho e ela seria destruída. Então, quais são os casos que acontece a estimulação da eritropoese? Mais do que o fisiológico dela. Quando se tem anemia, estimula bastante a medula a produzir. Quando se tem má oxigenação no sangue, quando tem má oxigenação no sangue, o sangue entende que precisa produzir mais hemácia para tentar carregar mais oxigênio para conseguir suprir o que está faltando. E às vezes o problema nem é esse, mas ele faz esse sistema para conseguir compensar. E a má perfusão renal, normalmente quando tem pouco sangue perfundindo ali, ele também gera esse estímulo, faz com que esse estímulo vai para a medula, fazendo com que ela produza mais para tentar recompor aí a pressão e a perfusão aí renal. Então, só que para a gente produzir as hemácias, elas precisam de alguns elementos, como por exemplo, ferro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6 e outros fatores. Então aqui eu coloquei uma figurinha para vocês de uma eritropoiese. Então desde uma célula tronco, um blasto, até ela se formar em eritrócito. Então o que acontece? A gente precisa primeiro do estímulo da eritropoetina para o blasto, e o blasto ou a célula tronco começar a se diferenciar em hemácia, ou seja, essa célula começa a ser comprometida a se comprometer a virar hemácia. Então, precisa do estímulo da eritropoetina. Então, do hemocistoblasto para o proeritroblasto, ocorre esse estímulo. Então, começa a ocorrer divisão celular para aumentar o número de hemácias. A partir do proeritroblasto para o eritroblasto, também tem a divisão celular, porém começa também a maturação da célula. Então, nessa fase, a gente precisa da eritropoetina, da B12 e do ácido fólico. E o tempo para que isso aconteça é de 24 a 48 horas. Depois disso, o nosso sistema não precisa mais da eritropoetina a partir dessa fase, porque ele não vai se dividir mais, não vai se multiplicar mais, ele vai apenas ocorrer o amadurecimento. Então, nessa fase do eritroblasto prematuro por eritroblasto maturo, eritroblasto ou rubrícito significa a mesma coisa. A nomeação é que de alguns livros falam rubrícitos,
metarrobristos, outros levam para eritroblastos. Na medicina humana a gente fala muito eritroblasto. E na veterinária fala muito de metarrobristo e rubristo. Então ficou essa diferenciação, porém eles significam a mesma coisa, tá? Então nessa fase aí do eritroblasto prematuro para o eritroblasto maduro, começa a fase 1, que é a síntese dos ribossomos. E para ela começar a produzir algumas proteínas, como por exemplo a hemoglobina. Para que isso aconteça, a célula precisa da vitamina B12 e do ácido fólico. O tempo para que isso aconteça também é de 24 a 48 horas. Nessa segunda fase, o eritroblasto maduro começa a se maturar em normoblasto. Aí começa a fase da acumulação da hemoglobina. Então, uma fase anterior ocorreu a síntese, o ribossomo produz a hemoglobina, e nessa segunda fase ele começa a acumular a hemoglobina na hemácia. Para que isso aconteça, também é necessário a vitamina B12 e o ácido fólico, e o tempo de 24 a 48 horas para essa maturação. Na próxima fase, os normoblastos começam a ocorrer a expulsão do seu núcleo. Nessa fase também ocorre a acumulação da hemoglobina e também é necessário a vitamina B12 e o ácido fólico. E o tempo é de 24 a 48 horas. Na fase 3, que é onde ocorre totalmente a expulsão do núcleo, é onde começa a ocorrer a maturação do momento em que o ferro é adicionado junto com a hemoglobina. Então, nessa fase aí da expulsão do núcleo, a gente precisa da vitamina B12, ácido fólico e aí é acrescentado o ferro, tá? E esse tempo para essa maturação demora de 24 a 48 horas. Então, o normoblasto se matura em reticulócitos. Reticulócitos massas que possuem resquícios nucleares ali que ficam na célula, que futuramente ela vai ser totalmente expulsa. E o reticulócito, para se amadurecer em eritrócito, ele precisa também de B12, ácido fólico e o ferro. E o tempo para isso também é de 24 a 48 horas. Então, essa é a eritropoiese. É assim que funciona na medula até chegar na circulação sanguínea, tá bom? Coloquei algumas curiosidades aqui para vocês, como acontece a produção da hemácia, e eu achei que seria bem legal. Então, para cada proeritroblasto pode dar origem de 8 a 32 hemácias. E que na medula existe um pool de reserva. Então, às vezes, quando o organismo precisa de células sanguíneas muito rápido, né, das hemácias, ele tem essa reserva. Então, muitas vezes, dependendo da situação que a gente vê, uma clínica, e a gente faz o hemograma, tá normal, pode ter sido nessa fase aí de compensação, que o nosso organismo tenta compensar aquela perda ou aquela anemia. Só que é por pouco tempo. Depois ela não, se continuar gastando aí as células, ela não vai conseguir repor, não vai conseguir produzir bem suficiente para jogar na circulação. Como que faz para a hemácia ter energia? Ela utiliza glicólise. Então a glicólise é a que vai se transformar em ATP. Por isso que quando a gente coleta exame e vai dosar a glicose, por exemplo, em tubo seco, a gente precisa dosar rápido, né? Ou senão a gente coloca em um tubo de fluoreto, que faz com que pare a metabolização das células. Por quê? Porque as hemácias, ela continua consumindo a glicose para continuar tendo energia. Então, quando é coletado, às vezes, um tubo de soro, precisa sorar, né? Centrifugar. E mesmo centrifugado, se você não tirar ela em contato com a hemácia continua consumindo a glicose. E aí, a hora que você for dosar a glicose, já não pode ser um resultado tão fidedigno. Outra curiosidade é que 95% da matéria seca da hemácia é hemoglobina. E que 250 milhões de eritrócitos morrem por hora por quilo por peso corpóreo. Então, a gente está sempre se renovando as nossas hemácias. Como eu falei ali, ela dura em torno no slide anterior de 100 dias, só que não, tudo isso acontece ao mesmo tempo. As velhas morrem em 100 dias, já apareceu novas e assim vai ocorrendo o ciclo, tá?